duas flores. Hã? Logo Olá, me tirou bom para antes de começarmos a dia. conversar. Uma das nossas convidadas é a autora do livro que a Sónia há pouco Aqui está, mostrou, Vera a Vera Gomes. Gomes. E com a Vera vem a Ângela Vilas Boas Silva. Uma salva de palmas para as duas. Vera, sabendo nós que esta é uma das doenças que tem preocupado tanto os portugueses e sabendo também que é uma doença que está estudada já há algum tempo, não havia literatura em português ainda que fosse um auxiliar para os doentes? Não. Não existia. Existe em francês, existe em inglês, em italiano, espanhol, mas não em português. E sentiu, à medida que foi fazendo as entrevistas ou que foi ouvindo as pessoas para o livro, que ainda existiam dúvidas que já não faziam sentido ouvir-se? Também, eu e a Ângela gerimos uma plataforma online que reúne mais de 2.200 doentes em Portugal. E, portanto, Cronocolite.pt. Cronocolite.pt é o site. Sim. E, de facto, pelos recém-diagnosticados e mesmo pelos doentes que já têm diagnóstico há algum tempo, vamos nos apercebendo muito das dúvidas que existem, não é? E também, muitas vezes, os próprios médicos, por causa da forma como as coisas se operam, quando têm 40 consultas num dia, não conseguem, não há tempo para tudo. E então a plataforma também ajuda um bocadinho e começamos a perceber que havia esta necessidade de, numa linguagem simples e acessível, conseguir explicar o que são, desmistificar o que é o Crohn, o que é a colite ulcerosa. São doenças invisíveis, eu tenho colite, a Ângela tem Crohn, e a coisa mais comum que nos dizem é: ai, mas vocês não parecem nada doentes. Claro, não há nenhum Claro. doente. Isto é um ótimo aspecto, não digo a ninguém. São bonitas, ótimo aspecto, Ninguém não vai têm ar acreditar. doente. Exato, mas posso dizer que eu hoje já fui para aí umas 6 vezes à casa de banho antes de chegar aqui, por exemplo. E pronto, isto são situações que acontecem e assim começamos a sentir esta necessidade de escrever de uma forma clara, desmistificar, explicar, com a ajuda também de alguns médicos que deram o seu testemunho e também tentar explicar que estas doenças não nos afetam só a nós doentes. Afetam também a quem nos rodeia, a nossa família. Até a entidade patronal para perceber que alguém tem que ir 6 vezes à casa de banho. E que não significa que ir 6 vezes à casa de banho faça de mim ou da Ângela uma má profissional. Exatamente. Claro. Vera e Ângela, nós fomos até à rua saber o que os portugueses sabem sobre estas doenças e obtivemos então que respostas, não sei. Não sei, vamos ver até que ponto realmente a população Mas conhece? conhece e até sabe avaliar a diferença, porque aqui estamos a falar de várias doenças. Conhece doenças inflamatórias do intestino? Doenças. Não, inflamatórias não. Sinceramente, não conheço nenhuma. Sinceramente, não. O cancro do colo do intestino? Colite e doença de Crohn. Acha que a saúde do intestino se reflete no bem-estar das pessoas? Eu penso que sim. Então não tenho dúvida nenhuma, minha filha, que eu sou muito presa do intestino, como se costuma dizer, e realmente quando nós estamos bem, quando temos o intestino a trabalhar, portanto, trabalha regularmente, é um bem-estar extraordinário. Se alguma coisa não está bem dentro do nosso organismo, nós não vamos estar a viver a 100%. Sem dúvida, 100%. E as doenças inflamatórias do intestino limitam o dia-a-dia de quem as tem? Acho que sim. Principalmente as colites. Costumam dar muitas dores. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, senhor. Se alguém está com cólicas, não consegue estar a passar o dia como gostaria. É o que eu diga. Chego a estar uma semana sem fazer nada. E é muito complicado. Será com certeza muito difícil de explicar para quem não tem a doença como é que alguém pode passar uma semana em casa sem trabalhar apenas porque está numa fase aguda. Não é? 5 meses. Tive 2 anos em crise, tive que usar fraldas para conseguir sair de casa para fazer coisas mais básicas, tipo descer à rua para ir buscar o correio. Sim. E chegou a uma certa altura que foi impossível, tive que ficar 5 meses sem trabalhar Vera, quando é que com algumas descobre? complicações tive Tem que a ser doença? internada. Eu descobri em 2007, demorou cerca de 6 meses a ter o diagnóstico confirmado. Sim, mas quais eram os sintomas? São os mais visíveis para todos nós, até os doentes, que é as diarreias, a perda de peso, a perda de muco quando vamos à casa de banho, a perda de sangue, o inchaço abdominal, as dores abdominais. E no meu caso foi
foi quase que um golpe de sorte, simplesmente porque eu comecei a ter reações muito esquisitas e a ter mais do que uma infecção em simultâneo e num curto espaço de tempo. E numa das idas às urgências, pela terceira vez no mês, com uma infecção urinária, uma amigdalite e uma reação alérgica na pele. Tanta coisa junta. O médico que me viu nas urgências dizia, pá, ok, eu vou dar qualquer coisa para tentar aqui pôr um penso rápido para Amenizar. amenizar, mas tens que fazer um check-up, porque claramente o teu sistema imunitário tem um problema qualquer. Claro. E foi quando comecei a fazer este check-up e que se começou a perceber que havia as anemias, havia as deficiências nutricionais por causa das idas à casa de banho. Eu nessa altura cheguei a uma altura que eu ia 30 a 40 vezes por dia à casa de banho. Na minha última crise eu não conseguia dormir mais de meia hora sem ter que ir à casa de banho, portanto isto depois gera Lá se foi a qualidade de vida. Exatamente, é um pacote e depois é aquela questão do controle, fazes os exames, normalmente o exame, no caso da colite, é sempre a colonoscopia, muitas vezes no Crohn, a Ângela pode explicar um bocadinho melhor, existem outros exames, porque o Crohn pode atingir qualquer lado da boca ou ânus, a colite começa sempre no reto e vai subindo do intestino grosso. E depois as biópsias não enganam, não é? Como o algodão não engana e Vera, e disseram-lhe porquê? E disseram-lhe porquê? Porquê é que tem a doença? Houve alguma justificação? No dia em que conseguirem responder essa pergunta, talvez descubram a cura. Por isso é que nós estamos cá, é para fazer É para perguntas. fazer as perguntas, mas conseguiu controlar, entretanto, a colite? As doenças inflamatórias do intestino, o Crohn, a colite e outras, as Crohn e colite são as mais conhecidas, conseguem-se controlar com o tratamento médico, até que às vezes demora um bocadinho até se conseguir ter o coquetel certo para cada um, porque é uma doença muito personalizada, o que significa que o doente tem que trabalhar muito em conjunto também com o seu gastroenterologista para Uma conseguir... dieta, se calhar, também adequada ou nem tanto? Tem que se ter. Não tão diferente quanto a Sónia ou o Jorge. Sim, uma alimentação saudável. Exatamente. Claro que todos devíamos Mas ter. Porque é aquelas alimentação coisas saudável. vaicas que nós sabemos. Ângela, não tinha uma alimentação saudável? Confesso que muitas vezes não, devido aos estilos de vida, à Certo. atividade profissional, muitas vezes não temos a alimentação mais adequada. E foi o primeiro pensamento que teve quando começou a perceber que alguma coisa não estava bem Por consigo? acaso, o meu caso foi, até porque coincidiu com fases de Natal, passagem de ano, Ai, fritos a mais. doces a mais, sim. comida a mais, e foi a partir daí que comecei a pensar que alguma coisa estaria errada, mas sempre associando, lá está, aos erros alimentares. Que sintomas é que teve na altura? Começaram inicialmente pelas muitas dejeções, um número muito grande de dejeções, com diarreias, perda de sangue, perda de muco, como a Vera referiu. Eu comecei logo também com muita perda de peso, com muitas dores articulares, ou seja, eram sintomas que eu nunca associaria que estaria tudo interligado, porque ninguém associa diarreias a dores articulares, por exemplo. Sim, mas estavam em conjunto, não é? Sim. Mas surgiram em conjunto. Quanto tempo demorou o diagnóstico? O diagnóstico, no meu caso, foi muito rápido. Eu demorei foi muito tempo a Até recorrer ao médico. Deixei-me arrastar alguns meses, mas desde a primeira consulta foi no espaço do mês, mais E ou o que é que mudou após a primeira consulta? O que é que mudou na sua vida, no seu cotidiano? Teve de mudar drasticamente. O quê? Eu deixei de conseguir trabalhar, eu comecei a ter, a dia para dia, tinha mais sintomas, mais efeitos. A degradar e a sua qualidade de vida, não é? foi descendo cada vez mais, Sim. até conseguirmos um tratamento adequado. Bom, mas agora o que é imprescindível para que não tenha uma crise aguda? Comer de quanto em quanto tempo? Que tipo de alimentação é que passou a ter que ter? Não tenho uma dieta, digamos assim. Sim. Não Não há uma faço, restrição. Não faço caldinhos, não faço faço nada caldinhos. das coisas. Sim. A minha gastro, inclusive, é apologista de que devemos comer de tudo. Certo. Quando se fala de tudo, não se fala de comer todos os dias McDonald's, Sim. nada Claro, disso. Uma mas isso alimentação também nós não devemos, equilibrada, não é? não é? equilibrada, de Sim. tudo. Fora isso, não tenho restrição nenhuma. E em complemento com a medicação, como é Claro. óbvio. Mas a Os medicação é tratamentos que são fará o essenciais. equilíbrio. Sim, Bom, agora há a família Sim. no envolvimento da doença. é essencial. E no princípio da doença é também para a família uma imensa surpresa e uma descoberta, É não porque é? é o desconhecido. É o medo do desconhecido, é a pouca informação e a busca incessante por isso mesmo, por informação. A vida profissional, como é que concilia? Não concilio. Respira fundo agora, respira, sim.
Eu estive 3 anos consecutivos de baixa. Sim. Ao fim dos 3 anos fui reformada por invalidez, exatamente por não ter qualidade de vida suficiente que me permitisse ter uma atividade profissional. Neste momento estou mais estabilizada e estamos com os projetos para iniciar exatamente isso. Para tentar- dar Para a conhecer, atividade não é? profissional. Sim. Porque nós queremos, acima de tudo, ser proativos. Ora bem, e a vossa atividade possível neste momento até agora passa também, e no futuro, por dar visibilidade cada vez mais às Exatamente, doenças sim. É um dos nossos focos principais. Nós lançamos a petição no início do ano, Sim. estamos neste Sim. momento a aguardar que a Assembleia da República faça o agendamento para a discussão em plenário. E na vossa Podem- petição, qual é a pretensão? Pedimos um cartão que identifique não só os doentes com doença inflamatória do intestino, mas todas as patologias que requeram um acesso rápido e urgente ao WC, como para os problemas de próstata, cancro do cólon, grávidas, síndrome de intestino irritável, síndrome de intestino curto. Com um cartão que nos identifique e que nos dê acesso a casas de banho que normalmente não estão acessíveis. Eu deixei de fazer compras porque era impossível, porque eu ia a uma loja e tinha uma emergência, pedia à casa de banho e dizia-me lamentamos, mas não temos casa de banho. E o que originava normalmente muitos incidentes em público, que se torna bastante constrangedor, depois tem um efeito psicológico por aí diante. Solicitamos também uma outra medida que é a isenção de taxas moderadoras, porque são doenças crónicas, são doentes para toda a vida, Sim. e que apesar de os tratamentos de base em Portugal serem comparticipados entre 90% a 100%, nós temos ainda outros medicamentos que temos que tomar, outros suplementos por causa de complicações Claro. associadas que não são comparticipados e, por exemplo, eu quando tenho que tomar probióticos, uma caixa não me dá para 2 semanas e cada caixa custa 50 euros. Portanto, isto no orçamento familiar tem um rombo bastante É grande. viver para a doença, não é? E depois temos as complicações associadas. Eu este ano, em 3 meses, em remissão, que significa que a doença não Sim. está ativa, fui 22 vezes ao hospital em 3 meses já, portanto, porque começam a surgir outras complicações nas Sim. articulações ou outras autoimunes na pele e implica que o doente tem mesmo que ter um acompanhamento muito próximo e muitas idas às urgências, muitos exames, muitas análises, algumas delas não são comparticipadas e, portanto, isto é uma pequena gota assunto d'água, muito mas sério. consegue fazer uma grande diferença. Vera e Ângela, e o problema principal será vocês terem bom ar. Porque Exato. quem olhar para vocês não dirá que estão doentes ou que têm uma doença, não é? Nós já tivemos médicos a dizerem-nos isso e eu, no meu caso particular, a dizer-me só acredito o estado extremamente grave em que está porque fui eu que fiz a colonoscopia e vi. Porque senão, olhando para si, não queria acreditar. Pois, e esse será talvez um dos dramas que Sim, vivem estes doentes. Este livro está dividido em 3 partes, certo? Certo. Sim. É também um bocadinho a minha catarse, porque... Porque Acredito. uma das grandes dificuldades dos doentes em si é aceitarem que têm uma doença para o resto da vida, que requer tratamentos muito próximos, muitas idas aos hospitais, muitas limitações e que, eu, por exemplo, uma das coisas que a mim me afeta muito é o saber que afeta toda a gente à minha volta. Por Claro. exemplo, o meu marido não vai jantar a lado nenhum, sou eu que escolho sempre os restaurantes porque tenho algumas intolerâncias muito específicas e, portanto, só naqueles sítios é que dá que para tem ir essa comer garantia, fora. não é? E então isso significa que toda a gente que quer ir jantar comigo Tem que se sujeitar àquelas àquele, escolhas. senão não dá para eu ir, não é? Ou então dias mais complicados, como por exemplo há 2 dias que estávamos completamente destruídas das articulações a preparar o simpósio, que é, mas vamos pôr um sorriso na cara e vamos à luta, Vamos não a é? E esta força, isto é um bocadinho complicado. Simpósio Então, que decorreu no passado dia 22. sim, em Penafiel, o 3º simpósio das doenças inflamatórias do intestino. E então este livro, a primeira parte, é um bocadinho a minha história, o meu percurso da doença e também a minha catarse de lidar e gerir isto tudo e tudo o que aconteceu nos últimos anos. E porque eu acredito que nem tudo é mau. E se calhar é o meu dom de transformar coisas más em coisas boas e ajudar outras pessoas e informar e fazer com que as pessoas percebam como é que isto funciona e sempre com algum sentido de humor, porque eu só consigo falar disto a rir. Porque... Nem dá de outra maneira, Não, senão tem que depois ser, também sentem claro. depressão, não é? Não, isto era um drama. Facilmente também é Sim. admissível que uma pessoa tenha depressão Sim, face a este sim, quadro, sim, não é? Sim. E muitos doentes têm mesmo que recorrer a tratamentos de forma psicológica e mental claro, para lidar com isto. E aí entra aqui a parte da negação, a parte da aceitação e isto tudo. A segunda parte é uma espécie de manual, de guia, com algumas dicas, coisas muito que para umas pessoas que não têm a doença pode parecer coisas muito insignificantes, mas que para nós traz-nos um bocadinho mais de normalidade. Tem como subtítulo uma famosa frase da sábia mãe: viver não custa, custa saber. Exatamente. Sim.
E por último, para mostrar que estas doenças têm diversas facetas, temos os testemunhos de uma gastroenterologista que segue os pacientes, de um psicólogo que também acompanha pessoas com esta doença, de uma mãe de um adolescente com Crohn, da esposa de um doente, da Ângela, que é doente de Crohn, e uma carta de um doente, da Ana, recém-diagnosticado. O que é que nós poderíamos dizer a alguém que chegou a este mundo? Porque não é o fim do mundo, parece o fim do mundo, mas na realidade é apenas um novo mundo que nós temos que nos adaptar e aprender a viver. O quadro que vocês nos desenharam, o vosso quadro individual, não é propriamente o quadro que a maior parte dos nossos telespectadores queiram passar por ele, não é? Não, e normalmente ninguém no início de um jantar quer saber, quando nos pergunta como é que está tudo bem, quer saber, epá, olha, hoje fui 6 vezes à casa de banho, tive algum bocado de muco, um bocadinho de sangue, mas a coisa até está mais ou menos, não é? A resposta que nos dão é, pá, por favor, a gente vai comer. Sim, mas para vocês passou a ser uma normalidade. Exatamente, é a normalidade. É a normalidade. Oh, Vera, e temos que lhe agradecer também o facto de partilhar parte deste dia tão especial para si connosco aqui no programa. Não faz anos hoje? Faço. Parabéns! Uma salva de palmas para a Vera, por favor. Parabéns! Muito obrigado às duas por terem estado aqui connosco esta manhã. Obrigada. Agora vai festejar, por favor. Claro que sim. Vera, parabéns. Parabéns e também obrigado por ajudar tantos portugueses, aqueles que alguns deles possam estar também a fazer confusão. Porque agora as pessoas desconfiam imediatamente, sempre que têm algum desarranjo, que estão imediatamente com uma doença gravíssima. Convém é conhecer a doença. Vão imediatamente entrar em grandes problemas. Podem sentar-se mais um bocadinho, já saem do nosso estúdio. Muito obrigado. Conviver